Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do Harmonia Litúrgica. Eu sou o Lucas Souza e hoje nós vamos falar um pouco sobre a participação na Santa Missa. Mas não qualquer participação na Santa Missa. Como é que nós trabalhamos a participação ativa das nossas assembleias e também de nós, enquanto Assembleia, na Santa Missa? É claro, vamos levar em consideração hoje um ponto específico da Santa Missa, que são os nossos gestos e as nossas posições ao longo da Santa Missa. Eu te convido a curtir esse vídeo, deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo com o seu grupo, com os seus amigos, e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar marcado ali o sininho de notificações, caso você ainda não tenha feito isso, para que assim o YouTube entenda que você está interessado em receber mais vídeos, mais formações como essa. Então, vamos lá falar um pouco sobre a participação ativa dos fiéis na Santa Missa. Meu irmão, minha irmã, quando nós falamos sobre participação ativa dos fiéis na Santa Missa, nós muitas vezes somos levados a acreditar que a participação dos fiéis na missa se dá apenas por aquilo que os fiéis falam, que nós, como fiéis, falamos na Santa Missa. Né? Responder o sinal da cruz, né? Rezar ou cantar o ato penitencial, o hino de louvor, responder o graças a Deus, né? O glória a vós, Senhor, as respostas das orações eucarísticas. Isso também faz parte daquilo que é classificado como participação ativa dos fiéis na Santa Missa. Tá? Se nós pegarmos a instrução geral do Missal Romano, tá? Esse livrinho aqui, se nós pegarmos a instrução geral do Missal Romano, lá no seu número 42, nós vamos entender como é que nós fazemos, né, participamos de fato, de maneira ativa da celebração, tá? Onde nós temos as questões relacionadas tanto ao canto, às respostas e também aos gestos e posições do corpo durante a celebração. Então nós sabemos que na Santa Missa nós temos 3 posições que o nosso corpo ele toma durante a celebração: de pé, sentados ou ajoelhados. Isso também é participação ativa do fiel na Santa Missa. Então, a partir do momento em que nós estamos celebrando em comunidade, nós também devemos ter em mente que o nosso gestual, as nossas posições, devem também conversar em uníssono dentro da celebração. Então, por isso que é importante que nós estejamos todos de pé no início da celebração, estejamos todos ajoelhados no momento da consagração, estejamos todos sentados no momento da escuta da palavra de Deus. Vamos pegar aqui a Constituição Conciliar Sacrosanto Concilium, tá? Tá aqui dentro desse livro, documento sobre a música litúrgica, tá? E que é fruto do Concílio Vaticano II. Como que o concílio ele determina, né, aqui dentro da Sacrosanto Concilium, como que determina o que é a participação ativa dos fiéis na celebração. Está lá no número 30 da Sacrosanto Concilium. Então, para promover a participação ativa, cuide-se de incentivar as aclamações dos fiéis, bem como as respostas, a salmodia, as antífonas, os cânticos, bem como as ações, gestos e atitudes. Seja também observado a seu tempo o silêncio sagrado. Que a Sacrosanto Concilium ela já nos ensina o que é a participação ativa. Não é só cantar, é participar também nas antífonas, é participar nas aclamações, nas respostas, né? E também nas ações, gestos e atitudes. Então isso faz parte do celebrar, isso faz parte do que é, de fato, participar da Santa Missa. Vamos pegar aqui também a instrução da Sagrada Congregação dos Ritos, Musicam Sacram. O que é que o Musicam Sacram vai falar lá no número 15? Vai dizer o seguinte, que os fiéis, né, cumprem os fiéis sua função litúrgica por aquela plena, consciente e ativa participação exigida pela natureza da própria liturgia e que constitui para o povo cristão, por força do batismo, um direito e um dever. Então, essa participação, em primeiro lugar, e nós temos letra A,
em primeiro lugar, deve ser interior, tal que por ela os fiéis sintonizem a sua alma com as palavras proferidas ou ouvidas e cooperem com a graça do alto. Então, aqui nos convida à escuta. A participação também é escutar. É você sentar e ouvir o que está sendo proclamado, ou se você é leitor, é você proclamar a palavra de Deus para todos os fiéis que estão ali. E letra B, mas também deve ser exterior. Quer dizer, manifeste a participação interior pelos gestos, pelo porte do corpo, por aclamações, respostas e cantos. Então é assim que nós trabalhamos a nossa participação ativa. Nós vamos perceber uma coisa, muitas vezes, né, existem alguns costumes que vão se criando, só que por aquilo que nós entendemos os documentos litúrgicos, não seria o interessante a se ocorrer. Porque o interessante é que toda a Assembleia participe em unidade. Nós estamos ali, né, em comunidade para celebrar a Eucaristia. Então, o ideal é que toda a comunidade participe ali no mesmo tom, em uníssono, né? Como se fosse, digamos, um coral, né? Então, é interessante que toda a Assembleia participe, né, da maneira que é determinada pela Igreja. Tá? Então, existe uma maneira, uma posição que, ao pegar o missal romano, existem rubricas no missal romano, né, a letrinha vermelha pequena, que vai determinar o que é feito ali, qual é o gesto que se faz, o que se deve fazer, como se deve agir. Né? Mas é claro, nós, os fiéis que estamos ali sentados para participar da celebração, nós não temos o missal romano em mãos para ver o que eu devo ou não fazer. É por isso que nós seguimos aqueles ministros ou aqueles servos que sabem já o que fazer. Os servos do altar, por exemplo, eles são instruídos em qual momento se sentar, qual momento se levantar, qual momento se ajoelhar. Então isso serve de espelho para a comunidade, para que todos possam fazer, né, em conjunto as ações dentro da liturgia. Algumas paróquias, né, que têm mais presença de diáconos, muitas vezes os diáconos eles dizem o que nós devemos fazer ao final da celebração, né, inclinai-vos para receber a bênção, né, e aí, né, fazemos a nossa inclinação para receber a bênção final. Falando em bênção final, existe um costume que se criou, né, em alguns locais, de pessoas que se ajoelham para receber a bênção final. Só que se nós formos olhar este outro documento, mais uma vez a Instrução Geral do Missal Romano, nós vamos ver direitinho aqui quando é que eu devo me sentar, quando é que eu devo me levantar, quando é que eu devo me ajoelhar. Vamos voltar lá naquele mesmo número 42, né, que fala sobre a posição comum do corpo, que todos os participantes devem observar, é sinal da unidade dos membros da comunidade cristã reunidos para a sagrada liturgia, pois exprime e estimula os pensamentos e os sentimentos dos participantes. Neste caso, o número 43 da Instrução Geral sobre o Missal Romano diz o seguinte: os fiéis permanecem de pé, do início do canto de entrada, ou enquanto o sacerdote se aproxima do altar, até a oração da coleta, inclusive. Então vamos pegar essa primeira parte. Iniciou-se o canto de entrada. A comunidade já se levanta. Tá? Ficamos de pé desde o início do canto de entrada. Não espero o padre passar pela minha fileira do banco para eu poder levantar, não. Iniciou-se o canto de entrada, todos de pé. E aí nós temos, permanecem de pé do início do canto de entrada, ou enquanto o sacerdote se aproxima do altar, porque nós sabemos o canto de entrada, que faz parte do próprio da missa, ele não é um canto obrigatório, tá? Canto de entrada não é um canto obrigatório. Se o padre um dia chegar na sua comunidade e falar, eu não quero canto de entrada hoje, ele tem direito de fazer isso, tá? Canto de entrada não é obrigatório. Se não se canta o canto de entrada, recita-se a antífona de entrada presente no missal, tá? E aí faz, então, né, vai se repetindo essa antífona para que o sacerdote se aproxime do altar. Então, desde o início do canto de entrada ou da aproximação do sacerdote, até a oração da coleta, inclusive. Ou seja, durante a oração da coleta, também estamos de pé.
O que é que nós temos nesse meio tempo? Depois do canto de entrada, sinal da cruz e saudação. Depois disso, nós temos o que? O ato penitencial. No momento do ato penitencial, estamos de pé, tá? Então eu não ajoelho no ato penitencial. Eu não preciso me ajoelhar, porque eu estou pedindo perdão pelos meus pecados. Tá, só que na Santa Missa você não se ajoelha no ato penitencial, tá? Nós não nos ajoelhamos no ato penitencial. Se o ato penitencial, por exemplo, for por aspersão, né, aspersão de água benta, o que que acontece? Você fica em pé durante toda a aspersão. Existem paróquias e comunidades em que se há o costume de que o padre passou, já jogou água benta aqui em mim, ele continua, ainda tem mais toda a igreja para ele poder jogar água benta. Eu vou sentar enquanto ele termina de fazer, né, o rito da aspersão. Você não se senta, você permanece de pé durante toda a aspersão, durante o canto do Glória e também durante a oração da coleta, que é aquele primeiro oremos que nós temos na missa. Né? Então o padre nos convida, oremos, faça um momento de silêncio, ele faz a oração, né, que termina lá, né, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Depois desse amém, aí podemos nos assentar. Só que não é só nesse momento que nós ficamos de pé. Continuando no número 43 da instrução do Missal Romano. Ao canto do Aleluia antes do Evangelho, durante a proclamação do Evangelho. Quando o coral, o grupo de músicos, começa a entoar o Aleluia, já ficamos de pé. Você não se levanta apenas quando o diácono que vai proclamar o evangelho ou o sacerdote se levanta. Você se levanta ao iniciar o canto do aleluia. É isso que diz aqui. Ao canto do aleluia antes do evangelho, eu estou de pé. E durante a proclamação do evangelho. A proclamação do evangelho é ouvida de pé, não é de joelhos. Nós não nos ajoelhamos para ouvir o santo evangelho, tá? O momento da escuta do evangelho, nós estamos o quê? Ouvindo o próprio Senhor, né? O evangelho da palavra do Senhor, as ações do Senhor, da vida de Jesus, nós ouvimos ali no santo evangelho, estamos de pé para isso. De joelhos, ou é um momento penitencial ou de adoração. Não é o caso da proclamação do evangelho. Então, a proclamação do evangelho é a minha posição de escuta ativa. Tá? Então, nós temos a nossa escuta enquanto estamos sentados, enquanto ouvimos as leituras e o salmo, mas na hora do evangelho eu estou de pé. Tá? Então, não ajoelhe na hora do evangelho. Fique de pé para ouvir aquilo que será proclamado. Depois, durante a profissão de fé e a oração universal, né, o creio e o que nós chamamos de preces, né, a oração dos fiéis. Depois, a partir do convite, orai, irmãos e irmãs, antes da oração sobre as oferendas, até o fim da missa, exceto nas partes que ainda serão citadas. Então, basicamente, o que? O padre, depois do canto do ofertório, o padre nos convida, orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Nos levantamos quando ele inicia o convite após o canto do ofertório, tá? Caso haja a incensação, né, esteja se usando o turíbulo na celebração e o responsável, né, seja o diácono ou o acólito que for fazer a incensação da assembleia, nós somos convidados a nos levantar. A partir daquele momento, mesmo que ainda esteja cantando o cântico de ofertório, nós permanecemos de pé, tá? E aí, como diz aqui, até o fim da missa, exceto no que vai ser citado. Ainda no número 43, quando é que nós estamos sentados na Santa Missa? Durante as leituras antes do Evangelho e o Salmo responsorial, durante a homilia, durante a preparação das oferendas e, se for conveniente, enquanto se observa o silêncio sagrado após a comunhão. Então, nós temos as leituras, né, o momento de escuta que nós estamos ali, e o salmo também faz parte. A homilia, quando nós estamos também ainda escutando o padre, né, que preparou a homilia para aquela celebração.
Durante a preparação das oferendas, né, durante o cântico de ofertório, a preparação das oferendas está acontecendo no altar, né, e nós estamos sentados observando e também apresentando a nossa vida ali naquele momento, e também, se for conveniente, após a comunhão, enquanto se observa o silêncio sagrado. Precisamos do silêncio depois da comunhão, então você recebeu a Eucaristia, fez a sua oração, ali há quem costume fazer de joelhos, a quem simplesmente recebe a Eucaristia e já se senta, né? Mas é um momento que sim, se pode sentar, né? A questão do ajoelhar-se para rezar, né, agradecer ou fazer a sua adoração silenciosa de joelhos depois de receber a Eucaristia, né? É conveniente também que se faça, porque afinal de contas, na Eucaristia recebemos o próprio Senhor Jesus Cristo, né, no Santíssimo Sacramento. Então pode-se fazer esse momento de adoração silenciosa ajoelhado, um breve momento, e aí nos sentamos durante o silêncio da sagrada, após a Sagrada Comunhão. Ajoelham-se, porém, durante a consagração. É apenas neste momento que a instrução geral sobre o missal romano determina que nós nos ajoelhamos, apenas durante a consagração. Eu não me ajoelho no ato penitencial, não me ajoelho no evangelho, não me ajoelho na bênção final, mesmo que seja a bênção solene. Ainda temos lá no final do número 43 o seguinte: para se obter a uniformidade nos gestos e posições do corpo numa mesma celebração, obedeçam os fiéis aos avisos dados pelo diácono, ou por um ministro leigo, ou pelo sacerdote, de acordo com o que vem estabelecido no missal. É o exemplo que eu citei, né, de inclinai-vos para receber a bênção. Inclinar-se é você fazer a sua inclinação profunda e não se ajoelhar. Então você faz a sua inclinação para receber a bênção final. Então esses avisos aqui, né, que se dá pelo diácono ou ministro leigo que seja incumbido dessa tarefa, ou o próprio sacerdote pode dizer isso e aí nós obedecemos. É importante também, tá? Nós vimos aqui, o ajoelhar-se apenas durante a consagração, tá? Quando é que acaba a consagração? Quando nós temos a aclamação memorial. O que é a aclamação memorial? Depois da consagração do cálice com vinho, o padre o coloca sobre o altar, faz a sua genuflexão, se levanta e diz: mistério da fé, ou alguma das outras fórmulas do missal, né? Mistério da fé e do amor, ou mistério da fé para a salvação do mundo. A resposta ao mistério da fé, o Mysterium Fidei, é o que nós chamamos de aclamação memorial. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, ou todas as vezes que comemos desse pão, ou Salvador do mundo, salvai-nos. Terminada a aclamação memorial, nos colocamos de pé. Mas a instrução sobre o missal romano, ela também diz o seguinte, que compete, porém, à Conferência dos Bispos, no caso do Brasil, a CNBB, adaptar, segundo as normas do direito, a índole e as legítimas tradições dos povos, os gestos e posições do corpo descritos no ordinário da missa. Então, há local onde é costume, por exemplo, o povo permanecer de joelhos desde o fim da aclamação do santo, né, do canto ou da aclamação do santo, até o fim da oração eucarística. E também há locais em que há o costume de ajoelhar-se durante o Cordeiro de Deus, né, até que termine a apresentação, onde o padre diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há o costume de pessoas que se ajoelham. Só que, o que a instrução nos diz sobre isso? Se for um local onde a maioria das pessoas faz isso, faça também. Se não for a maioria, então siga aquilo que é pré-determinado pelo missal romano. Então, meus irmãos, estes são os gestos que nós assumimos durante a celebração e que nos ajudam a ter essa participação ativa na celebração. Como que está a sua participação no que se fala sobre posições dentro da Santa Missa? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não deixou o seu like, não se esqueça de fazer isso, que ajuda demais o nosso canal. Deixe o seu like aí no vídeo, tá? Compartilhe ele com o seu grupo, com o grupo da sua paróquia, e também não se esqueça, inscreva-se no canal
ative o nosso sininho de notificações. Então nós ficamos por aqui, aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos nós.